Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sobre um tema querido do Pedro. Hoje sobre um tema quente. Vamos falar sobre conspiritualidade, sobre a interseção entre espiritualidade e teorias da conspiração. Antes disso, Grande quero-te tema. dizer, Sim. adoro-te tal como és. Que é o título do nosso novo livro. E estamos mesmo muito contentes, acho eu estou a falar pelos dois, com o feedback já recebido deste livro. Claro que muitas mais pessoas leram o Tu És Brilhante para já, mas o Adoro Tal Como És também já está no top de vendas online, de livros online. Aliás, Então, estavam os dois em simultâneo. Sim, este também é um livro com histórias inspiradoras, 12 histórias inspiradoras, desta vez também para ajudar crianças e adultos a crescerem com empatia, resiliência e força interior, e para promover bons encontros, boas reflexões e boas aprendizagens em conjunto. Temos tido relatos de escolas onde estão a utilizar livros, várias crianças a fazerem apresentações nas aulas de português, Do não é? Tu És Brilhante. Do Tu És Brilhante. Esperemos que também agora com Adoro Tal Como És. Para quem nos está vendo no YouTube, nós estamos aqui a brincar com o livro, não é? Todos contentes. Mas eu acho que na semana passada li aqui o nome de algumas histórias que estão incluídas. Mais alguns exemplos de histórias que vocês vão encontrar aqui no Adoro Tal Como És. Gaspar, o menino que se deixava levar pela raiva. Teresa, a menina que não gostava dos beijos da avó. E Santiago, o menino que não queria correr. São mais alguns exemplos de histórias que nós temos aqui no Adoro-te Tal Como És. Um projeto para crescer e florescer e expandir, esperemos nós. Portanto, se depois de achar... E que em breve vai chegar a outros países. Espero que sim. Depois nós damos notícias. Mas para quem já leu as 24 histórias e acha faltam aqui histórias sobre... Sim. Digam-nos. Sim, podem-nos sugerir novos temas. Agora, o mais interessante, se aceitarem o nosso convite, é, para quem ainda não leu o Tu És Brilhante, fazê-lo e ler agora o Adoro-te Tal Como És. Yes. Bom. E então, hoje é um tema que não é fácil falar sobre isto. É difícil manter a intenção da aproximação quando queremos falar de teorias de conspiração e na interseção com a espiritualidade. Sim, vamos falar sobre alguns temas quentes e fraturantes. Sim, que podem chatear alguns. Sim, porque vamos falar um pouco sobre religião, sobre vacinas, sobre política, sobre acontecimentos internacionais, mas vamos sobretudo procurar partilhar aqui um mecanismo explicativo que ambos procuramos para fazer algum sentido de coisas que estávamos a observar. E esperamos que seja mais um contributo e um elemento inspirador de boas conversas e boas reflexões de desenvolvimento pessoal. Certo. Alguma provocação e muita reflexão. Sim. Talvez. Já chega de enquadramento, vamos à conversa. Vamos a isso. Então, eu quero falar hoje sobre um tema, Pedro, que eu sei que tu tens estado a estudar muito e que eu acho que é um tema que pode ser útil para muitas pessoas que se interessam por desenvolvimento pessoal. E gostava de fazê-lo tipo à tua maneira. A tua maneira, que para mim é tendo em conta e considerando aproximação e não afastamento. Porque acho que este tema leva-nos muitas vezes até ao afastamento. Ou seja, o objetivo não é chatear e afastar, é informar e convidar à reflexão. Ok. Pode ser assim? Sim, acho que é bom. Então... Achas que conseguimos sempre fazer isso? Não. Pois não. Não conseguimos sempre. Mas, às vezes nem é essa a intenção, mas normalmente temos essa intenção. Ok, sim. O tema pode ser resumido numa palavra que eu acho muito engraçada, que é conspiritualidade. Não é? Nós agora criamos este termo conspiritualidade, que vem do inglês de conspirituality, que é algo que tem sido muito discutido neste mundo.
E é bastante óbvio que é uma junção de duas palavras diferentes, não é? A conspiração e espiritualidade. Mas o que eu gostava de convidar a fazer para começarmos é ajudares aqui a definir o que é conspiritualidade. Sim, não é uma palavra simples, para não, conspiritualidade. Conspiritualidade. Sim. Este termo, conspirituality, começou a ser utilizado em 2011. E mesmo antes do definir, acho que se calhar pode ser interessante, para quem costuma ouvir o podcast e o faz com frequência, nós nos últimos 2 anos, né, às vezes levamos um bocadinho a nossa atenção para teorias da conspiração, falamos sobre teorias da conspiração, falamos sobre a atração pelo pensamento pseudocientífico, né, para um pensamento que parece científico e utiliza a linguagem e aparentemente os processos da ciência, mas depois viola fortemente os pressupostos da ciência, né? E acho que isso foi... falamos muito e discutimos muito os cultos, né? E como a estrutura do culto entra no desenvolvimento pessoal, na religião, nas empresas e nos negócios, na política, né? Acho que isto tem sido temas que nos interessam, porque nós temos, desde o início, o grande projeto aqui do nosso podcast foi inspirar para uma vida mágica e definimos a vida mágica, a vida tal como ela é. Portanto, nós estamos interessados em olhar para a vida tal como ela é para nos podermos relacionar bem com isso. E quando olhas para a vida, tu, naturalmente, com um olhar de curiosidade, tu fazes perguntas de porque é que isto é assim, porque é que é assim. E uma pergunta que eu acho que começou a ser interessante explorar para ambos nos últimos anos, mas sobretudo no pós-Covid, nós ambos começamos a interessar por um fenómeno que começamos a observar, sobretudo através das redes sociais, que foi de pessoas que nós conhecemos, e algumas delas conhecemos com alguma proximidade, que são pessoas que o seu grande filtro, quando olham para o mundo, é o filtro da espiritualidade. Ou seja, é considerar que nós somos seres espirituais a ter uma experiência física e que há aqui uma outra dimensão das nossas vidas, que será até a dimensão mais real do que esta que estamos a experienciar enquanto seres humanos, que é a dimensão espiritual. E que é através desse filtro que tendem a pensar, sentir, interagir com o mundo e até a trabalhar, porque há pessoas que trabalham profissionalmente com temas espirituais, com terapias espirituais, com formação na área da espiritualidade, e que muitas vezes trabalham e promovem o desenvolvimento pessoal utilizando este filtro e os princípios da espiritualidade. E foi interessante perceber que algumas dessas pessoas, publicamente, começaram a defender e propagar teorias da conspiração. E isso começou a ser interessante. Eu às vezes dizia assim, que estranho, o que é que está aqui a acontecer? Não é? Porque, de repente, aparece alguma coisa que eu inicialmente não identifico muito com esta pessoa, não é? Porque pronto, há pessoas que o seu grande filtro quando interagem com o mundo é o filtro conspirativo, não é? Mas é tu quase veres as ideias conspiracionistas, que nós podemos definir um pouco melhor à frente, mas elas a entrarem assim no mundo de algumas pessoas que antes não as defendiam ou não as propagavam, não é? E isso começou a ser interessante, e eu até me lembro de enviar mensagens a pessoas de quem eu gosto e pessoas que acho que normalmente têm boas sugestões e fazer olha, tu conheces, onde é que eu posso, como é que eu posso explorar isto? Porque que estas teorias da conspiração estão aparentemente a ganhar espaço dentro do mundo da espiritualidade, dentro do mundo das terapias alternativas, dentro do mundo da saúde e bem-estar, não é? Parece-me um pouco estranho. De onde é que isto é? Eu andei durante muito tempo a ler, a procurar coisas, e depois descobri que havia um grupo... Outros gajos com as mesmas perguntas. Havia um grupo de pessoas que já estava há muito tempo debruçado sobre isto, não é? E que foi aí que eu, pela primeira vez...
encontrei o termo conspirituality, que era precisamente, tipo, em 2011 já alguém tinha criado uma palavra que definia um pouco este problema que nós estávamos a procurar explorar. E há um livro sobre o tema que se chama Conspirituality, que foi escrito por 3 autores que também são podcasters e têm um podcast com o mesmo nome. Com o mesmo nome. E através deles também cheguei a outras pessoas que exploram o tema e eles têm as suas especulações sobre o assunto, que às vezes acho que também são um pouco exageradas e não sou bem, como tu disseste, a nossa onda de criar aproximação e às vezes é mais de criar afastamento. Mas ajudaram a ter uma linha explicativa que eu acho que é interessante para quem nos ouve. Porque a proposta é a seguinte: quando tu pensas em espiritualidade, há alguns princípios, embora a espiritualidade seja uma coisa muito, muito lata, muito abrangente e que inclui muitas abordagens diferentes, mas há alguns princípios que parecem estar constantemente presentes. Um deles é o princípio de que as coisas não são o que parecem, não é? Ou seja, há mais para além daquilo que tu consegues ver, ouvir e sentir, não é? Há mais. Há mais dimensões. Há a dimensão espiritual. E que muitas vezes, à luz deste princípio, até somos convidados a olhar para a nossa experiência mundana, não é? Eu estou a olhar para ti, tenho um telemóvel a gravar a nossa conversa, tenho luz, isto é uma ilusão e que a ilusão serve eventualmente para eu fazer certas aprendizagens, mas que a realidade última, a realidade derradeira está para além disto. Não é? Umas abordagens é a vida depois da morte, noutras... Ou seja, o pressuposto aqui é as coisas não são o que parecem. As coisas não são o que parecem. Depois, outro pressuposto que está normalmente ligado quando estamos a falar de espiritualidade é que as coisas não acontecem por acaso. Né? E em muitas abordagens, mesmo no desenvolvimento pessoal, é esta ideia de que a vida traz-te os desafios de que tu necessitas para poder ter um certo progresso, não é? Porque a ideia aqui, em muitas abordagens espirituais, do progresso, é da aprendizagem, não é? É a experiência humana enquanto uma escola, onde tu estás a aprender para passar para o próximo nível, ou para lidar com dificuldades que tu já viveste no passado ou noutras dimensões e estás aqui para aprender a lidar com essas dificuldades. E tudo o que acontece com um propósito que tem a ver com o teu desenvolvimento, o teu crescimento. Aliás, a própria ideia de propósito de vida assenta nisto, não é? Que é, tu estás nesta vida com um propósito. Não é? Então, esse propósito vai para além daquilo que é visível. Certo. E, portanto, as coisas não acontecem por acaso. Tu não estás aqui, tu não és podcaster por acaso, tu não és mãe de 3 filhos por acaso. Não estamos aqui a falar disto por acaso. Este tema não surgiu por acaso. Há um conjunto de razões que às vezes nós conhecemos, outras vezes não, que umas vezes se tornam explícitas, outras vezes nunca são tornadas explícitas, mas há uma razão para as coisas acontecerem. E depois ainda há um terceiro princípio que também está normalmente ligado, que é o princípio de que as coisas estão todas ligadas, não é? Como nós discutimos, por exemplo, no nosso episódio recente sobre o pensamento mágico, aquilo que tu pensas está ligado com aquilo que acontece na tua vida, não é? Nós não nos encontramos os dois há quase 26 anos, não foi por acaso, e além disso isso estava ligado com muitas outras coisas, porque eu tinha que te encontrar para depois poder interessar mais tarde por coaching, não é? Portanto, as coisas estão... tudo está ligado, tu ligas a televisão e aquilo que tu estás a ver na televisão é uma notícia sobre uma coisa que está a acontecer no outro lado do mundo, mas não foi por acaso que tu ligaste a televisão e aquela coisa está de alguma forma relacionada contigo e com a tua vida. E tantas coisas, há tipo uma teia extremamente complexa que faz com que todas as coisas estejam ligadas. Certo. Ora, isto, sim. Não, diz. Não, estava a avançar que é muito aliciante. Esses pressupostos são muito aliciantes e podem até convidar-nos a observar a nossa vida com mais magia. Ao mesmo tempo que podem causar muita ansiedade e muito stress e muita frustração. Sim. E durante algum tempo, algumas abordagens mais espirituais entravam aqui muito em conflito
com a abordagem mais terrena, mais física, mais palpável da ciência, porque a ciência muitas vezes apresenta as crenças opostas, que é... Tudo acontece por acaso. Há acaso, não é? As coisas vão acontecendo de uma determinada forma, as coisas são o que são, não é? As coisas não são o que parecem, não. As coisas são o que parecem, tu podes não estar a observar, mas se calhar vais ter que meter as coisas debaixo de um microscópio para as poder observar, certo. Mas elas são o que são. E há coisas que estão relacionadas umas com as outras, mas outras não estão. As coisas não estão todas relacionadas umas com as outras. E se estiverem, é através de um processo que não tem nada de estranho. Pode não ser, tu não conheces o processo, mas vai lá. Só que, se pensarmos um pouco sobre isso, há aqui um match perfeito com os pressupostos de base das teorias da conspiração. Porque as teorias da conspiração assentam em as coisas não são o que parecem, não é? Há uma ilusão, porque alguém, normalmente... Os elementos conspiradores estão-te a fazer querer viver uma ilusão, que é para te enganarem, não é? E te fazerem seguir os seus próprios projetos. As coisas não acontecem por acaso, né? Elas são planeadas e acontecem de uma determinada forma porque há um determinado projeto que está a ser implementado e as coisas estão todas relacionadas. E daí as teorias da conspiração normalmente são coisas muito grandes, não é uma pequenina teoria da conspiração, está toda a gente contra mim, não é? As elites do mundo estão a controlar aqui a cena toda. Normalmente as teorias da conspiração elas são muito grandes precisamente por causa deste elemento de que está tudo relacionado, não é? Aliás, quando alguém... Joga-se muito com isso nos filmes e nas séries, assim, estes princípios também. Sim, aliás, quando alguém começa a ter perturbações do foro psiquiátrico e começa, por exemplo, a ter a mania da perseguição, isto ganha um peso muito grande, yeah. Que é as coisas não são o que parecem, nada acontece por acaso e as coisas são todas relacionadas, está toda a gente a conspirar contra mim, está toda a gente a conspirar para que eu acho que sou maluco, ou está toda a gente a conspirar porque quer o meu dinheiro, ou whatever. Portanto, como a interseção entre estes dois mundos acontece nestes princípios. Certo. Okay? E o que acho que ficou um pouco revelado sobretudo durante os anos do Covid, não é? Que foram anos muito difíceis para todos nós, porque tivemos que lidar com incerteza a um nível brutal. Yeah. E tivemos que lidar também com tomadas de decisão muito grandes, não é? Governos a terem que tomar decisões que afetavam a vida de toda a gente e que eram decisões muito grandes e muito incertas e muito inseguras. E às vezes também com agendas escondidas, não é? em determinados países e com interesses económicos à mistura. Portanto, criou-se aqui um caldo. The perfect storm. Sim, um caldo, uma tempestade perfeita para, sobretudo, quem já está numa onda muito espiritual, começar... Eu acho que, no fundo, aqui as pessoas mais da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, acabaram por ser vítimas perfeitas das teorias da conspiração. Porque naturalmente já há uma inclinação e eu estou-me a colocar aqui porque há ali uma sensação de uma realidade partilhada. Também há uma sensação de uma realidade partilhada, que é nós ambos sabemos que as coisas não são o que parecem. Exato. Nós ambos sabemos que as coisas não acontecem por acaso e nós ambos sabemos que as coisas estão todas ligadas, não é? E portanto, de repente, nós nem sabemos muito bem explicar isto porque é tudo muito oculto e muito enigmático e muito estranho. Mas há uma coisa que, de facto, de repente nos une. É quase como a minha incerteza e a tua incerteza, pelo menos permitem-nos conectar e empatizar um com o outro. Certo, ou seja, eu como pessoa espiritual ligar-me a estas teorias da conspiração ajuda-me a ter uma realidade partilhada, mas também me ajuda de alguma forma a sentir-me compreendida ou de criar mais certeza e mais previsibilidade de alguma forma. Sim. Bem, uma das coisas que também as teorias da conspiração, normalmente elas são construídas em cima de coisas que existem, não é?
Porque as conspirações existem, Certo. não é? Nós os dois podemos conspirar para, perante uma terceira pessoa, podemos conspirar para criar um determinado resultado. Olha, Certo. Mia, tu vais-lhe dizer isto, e depois eu vou-lhe dizer isto, e depois... Não, isso é uma conspiração. As conspirações existem. Sim, maiores do que isso também, Sim, obviamente. e às vezes existem conspirações enormes entre nações, entre conglomerados económicos, etc, etc. Portanto, isto existe. E também há coisas que de facto não são o que parecem, não é? Então, tu vais ver um filme e sabes que aquilo não é real, não é? Ou estás a ver às vezes um político a falar e sabes que, ok, esta pessoa tem uma agenda. Se calhar não está a ser totalmente transparente, porque há coisas que acha que não pode dizer porque senão vai ser prejudicado. Portanto, acreditar que as coisas não são o que parecem só é um bocadinho tolo se nós acreditarmos que é sempre assim. Porque acreditar que as coisas nem sempre são o que parecem é uma crença bastante adequada, acho eu. Porque as coisas nem sempre são o que parecem. Só que tu também podes dizer, pois, as coisas nem sempre são o que parecem. Ou só, pois, nem sempre é o que parece. Sim, algumas coisas não são o que parecem. Não é? E basta tu introduzires aqui esta dimensão do às vezes, não é? Às vezes as coisas estão ligadas umas com as outras, não é? Às vezes tu descobres ligações entre coisas e dizes, olha que engraçado, isto está ligado com aquilo. Isto, às vezes a ligação é causa e efeito. Ok, isto aconteceu por causa daquilo, não é? Mas estavas aqui a dizer que as conspirações, teorias de conspiração são muitas vezes assentes em algo que efetivamente existe. Mas esse algo é algo que não é necessariamente uma conspiração. Sim. É algo, um fenómeno ou um problema que efetivamente existe, ou uma coisa que efetivamente existe, que se cria uma história, uma teoria à volta disso. Só que a teoria é muitas vezes assente nesta ideia do nem tudo é o que parece. E uma das pessoas que se debruçam mais sobre as teorias da conspiração e o efeito que as teorias da conspiração têm no nosso mundo. Muitas vezes o que acabam por observar é que a teoria da conspiração acaba por se tornar contraproducente, porque desvia a nossa atenção. E assim, o exemplo mais óbvio que eu acho que é assim, daqueles exemplos que está à frente de todos nós, só que às vezes em vez de confrontarmos o óbvio, vamos atrás de umas histórias meias loucas, não é? Que nós vivemos em sociedades que criam desigualdade, não é? Criam desigualdade, não é? Há uns que ficam mais ricos e outros ficam mais pobres, não é? E até sabemos que o nosso sistema tende, se não houver determinadas intervenções, aquela velha máxima de os ricos ficam mais ricos, não é? Aliás, foi o que aconteceu durante o Covid, não é? Os ricos, os super ultramilionários ficaram ainda mais super ultramilionários. E isso acontece por causa de um sistema que nós temos e que pronto, é necessário nós discutirmos o sistema, aperfeiçoarmos o sistema e estarmos constantemente a refletir sobre isso. Só que às vezes, em vez de olharmos para o sistema, preferimos acreditar numa teoria de que há umas elites escondidas. As elites não estão escondidas, as elites estão à frente de toda a gente, são as pessoas que dominam as empresas e têm influência sobre os mercados e sobre os governos, não é? E tu fazes uma busca no Google e sabes quem são essas pessoas, não é preciso estares com uma grande teoria conspiracionista de que há aqui uma coisa toda escondida. Porque enquanto a tua atenção é desviada para estas teorias conspiracionistas e não atuas sobre aquilo que está à tua frente. Aliás, isto está na base de uma meta-teoria da conspiração, que é a teoria da conspiração que te diz que as teorias da conspiração são criadas e alimentadas pelas pessoas que à tua frente dominam o sistema e que criam isso para desviar a tua atenção. Mas estás aqui, assim, é engraçado porque eu acho que mais pessoas devem sentir isso, obviamente, porque vejo muita gente a acreditar em teorias de conspiração. Há assim um drive interno. Eu consigo observar isso em mim. Há ali uma atração por essas explicações da teoria da conspiração. Pois, não sei o quê. Agora quando estavas a dizer isso, este desviar e não sei o quê, isso desafia o pensamento de alguma forma, mas há assim, há uma parte de mim que é conspiracionista. Percebes o que eu quero dizer? Porque é misterioso. Sim, é misterioso. É misterioso e grandioso, normalmente. Pois, e assim, mas também porque iria explicar certas coisas e isso de haver uma explicação cria, mesmo que seja uma explicação muito rebuscada e muito negativa, há uma parte
algumas nas cidades que ficam satisfeitas também com esse tipo de explicações. Mas enquanto estavas a falar, a contar sobre estas coisas, eu estava a reparar nisso em mim. Há há assim assim uma coisinha que... mas Pedro, não achas mesmo? Sei, eu não sei se isso também encaixa aqui em narrativas que muitos de nós temos muito interiorizadas na nossa psique, da existência do bem e do mal, não é? Porque a teoria da conspiração, normalmente, ela assenta na existência de pessoas ou de grupos de pessoas que são más. Certo. Más no sentido em que estão dispostas a sacrificar-te a ti e a milhares ou milhões de pessoas apenas e só para conseguirem alcançar os seus interesses, não é? E isso não é um disparate, porque nós olhamos nós olhamos para o nosso mundo e vemos que há pessoas, organizações, governos, empresas que estão dispostas a pôr os seus interesses pessoais e os interesses dos seus acionistas, não é? E a criação e a acumulação de dinheiro à frente de coisas muito básicas, não é? Nós temos um mundo que está a ter dificuldade em bater com a mão na mesa e dizer, para esta agressão louca em Gaza. Porquê? Porque há muitos interesses, há muitas coisas, não é? Morrem... Isso é propício a teorias de conspiração. Isso é propício a teorias da conspiração, porque tu olhas e dizes, como é que é possível em 3 meses terem morrido uns largos milhares de crianças num conflito e simplesmente não se dizer, de certeza que há melhores formas de lidar disto, inclusivamente tendo em conta as intenções de quem está a cometer a agressão. E como isto parece tão estranho, simplesmente não parar, que começas a acreditar em teorias da conspiração, não é? Isto são pessoas que são corruptas, ou são alvo de chantagem, ou não vão receber dinheiro para se candidatarem a cargos políticos, se não sei o quê. Isso fica-me a perguntar, isso são teorias de conspiração ou são possíveis explicações políticas? A questão... Este exemplo que acabaste de dar. A teoria da conspiração, ela chama-se teoria precisamente porque é uma teoria que tu não consegues comprovar. Certo. Não é? Porque eu posso-te apresentar uma determinada ideia e depois vou procurar solidificá-la através de factos. Certo. Não é? E claro que, lá está, eu posso ter uma teoria sobre, eu acho que isto e isto acontece por aquela razão, e mais tarde provar esta teoria. Sim, porque isso é comentadores políticos vão estar com estas conversas. Através de factos. As teorias da conspiração, elas perduram mesmo que não haja factos que lhes sirvam de suporte, não é? Por exemplo, nós temos, eu acho que a última vez que vi números, eu não sei se era 30% ou 40%, era uma parte substancial, posso estar a exagerar com este número, mas era uma parte substancial da população americana acredita que o 11 de setembro de 2001 foi um inside job. Ou seja, que foram as agências governamentais americanas que promoveram aquele ataque para depois terem uma desculpa para atacarem não sei o quê, ou para criar... Depois há muitas teorias à volta deste acontecimento. Só que se tu utilizares, não é, um pensamento mais crítico e utilizares a navalha de Occam, não é, que te diz que a explicação mais simples é a mais provável, dizes, então, mas passaram mais de 20 anos e tipo, não apareceu ninguém assim, a dizer assim, olha, eu estive envolvido, estou arrependido, eu fui uma das pessoas... Não é? São sempre coisas extremamente rebuscadas e ocultas. Não é? Depois, muitas vezes, tu, para defenderes uma teoria da conspiração, perante factos que a contradizem, tens que arranjar mais teorias da conspiração, não é? Que alguém diz, não, mas olha, mas há aqui um número que contraria isso. Mas quem calculou esse número foi uma pessoa ou uma organização que também está envolvida. E é por isso que depois a teoria começa a crescer e de repente, de facto, tudo está ligado com tudo. Sim. Mas voltando aqui à nossa questão inicial, não é? Porque... O problema de base que nós estávamos aqui os dois nas nossas conversas a tentar identificar é porque é que pessoas que estão muito ligadas a estes mundos do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade se tornaram alvos fáceis de teorias da conspiração. De quem procura propagar teorias da conspiração. Por causa destas crenças de base de que
as coisas não são o que parecem, as coisas não acontecem por acaso e as coisas estão todas ligadas. Certo. E aquilo que eu acho que pode ser interessante, não é? Pronto, e aqui é a dimensão mais prática desta conversa que estamos a ter. Aquilo que se pode tornar interessante para quem nos está a ouvir é procurar pensar um pouco nisto quando se começa a sentir seduzido por uma determinada teoria da conspiração. Não é? E como tu disseste, tu falaste de uma certa atração, eu às vezes sou seduzido por certas teorias da conspiração. Tu também? Claro que sim, claro que sim. Até porque a teoria da conspiração, ela pode satisfazer bastante as tuas necessidades. Tu falaste há bocado da necessidade partilhada, que é... Da realidade partilhada. Da realidade partilhada, não é? Conexão, de alguma forma, explicação. Sim, mas também uma necessidade que tem... alguns estudos têm sido feitos que procuram entender o que é que está por detrás de algumas pessoas terem mais tendência do que outras a acreditar nestas teorias. Há uma necessidade de importância e reconhecimento, que é eu sei mais do que tu. Sim, faz sentido. Eu sou esperto e já topei isto. Não é? Sim. Eu não sou como o rebanho, não é? Esse pessoal que vai todo atrás e que não é? Comigo não é bem assim. Não, tipo, comem tudo o que lhes dizem, mas eu já topei esta cena toda. Que às vezes... E vê lá, eu até tenho coragem para falar sobre isso. Lembras-te uma vez, houve um vídeo muito engraçado aqui, eu já não me lembro se foi durante a altura do Covid, mas foi tão engraçado que era um senhor que estava a dizer porquê eles isto, eles aquilo. E depois alguém pergunta, mas eles quem? E o senhor responde, isso queria eu saber. É um bocadinho, olha, vi um clipe no outro dia de um senhor que estava na convenção do Chega e o jornalista, ele estava a dizer que porque eu sinto e penso como o André Ventura. E o jornalista perguntou, ok, então o que é que pensa o André Ventura? E ele disse, eu não consigo ler os pensamentos das pessoas. Eu tipo, ok. Não é? Não sei se isso é um exemplo de conspiritualidade ou só de uma certa inocência. Mas lembrou-me disso que estavas a dizer uma certa agora. Ingenuidade, sim. Sim, mas assim, muitas teorias de conspiração vêm dessa ala política, ou não? Não, da ala política mais à direita. Muito, assim, da extrema-direita. Eu acho que as teorias da conspiração, elas tendem... eu acho que elas vêm de todo o espectro político, porque isto não tem tanto a ver com se tu tens ideias mais de direita, ou mais de esquerda, ou mais de centro. Tem mais a ver, precisamente, com tu teres estas crenças de base. Porque se tu tiveres estas crenças de base, não é? Que as coisas não são o que parecem, não é? Que isto está tudo feito. Há aqui uns gajos que estão a tentar controlar isto. Não interessa qual é... claro que terás mais tendência a alimentar teorias da conspiração em relação aos teus adversários ou às pessoas que têm ideias diferentes das tuas. Okay? Isso vem de todo lado. Ok, isso acho que faz um certo sentido. Mas elas podem vir de qualquer lado, inclusivamente de pessoas que estão muito no meio do desenvolvimento pessoal. Exato. Né? E que até... Por isso é que eu acho que isto tudo foi bastante surpreendente e daí para mim ter sido um tema de estudo e continua a ser, porque em algumas abordagens do desenvolvimento pessoal procura-se promover muito o pensamento crítico, não é? O tu questionares as coisas, nomeadamente questionares as tuas crenças. Porquê é que eu acredito nisto? Onde é que vem esta crença? Desde quando é que eu acredito nisto? E se eu não acreditasse nisto, em que outra coisa podia acreditar? Ora, se tu utilizares pensamento crítico, não é? Quais são as evidências disto? Como é que eu sei isto? Se tu utilizares esse tipo de questionamento, não é? Que é um questionamento muito típico do coaching, não é? Que procura ser neutro em relação às coisas, mas também de outras abordagens. Se tu utilizares este tipo de questionamento perante uma teoria da conspiração, tu podes questionar-te, não é? Mas não achas que às vezes pessoas que propagam essas e falam muito sobre essas teorias de conspiração dizem que o estão a fazer porque refletiram, porque decidiram questionar. Não são como o rebanho que não questiona. Porque eles é que questionaram e investigaram e refletiram e perceberam que
coisas que não são bem o que parecem e que está tudo interligado e nada acontece por acaso. Sim. Precisamente porque utilizaram um pensamento crítico. Sim, pode fazer sentido. Não é? Só que o pensamento crítico, ele à partida não propõe que as coisas não são o que parecem. Ele só propõe que as coisas podem não ser o que parecem. Não é? Portanto, perante uma qualquer notícia ou uma qualquer ideia ou conceito, tu utilizando pensamento crítico, vais fazer perguntas de como é que eu sei isto? Não é? De onde é que isto vem? Qual é a evidência? Qual é a lógica por trás disto? E vais a procurar fazer perguntas, obter respostas e podes, não é, investigar, deixa-me ver que outras pessoas é que estão a pensar sobre isto, o que é que as pessoas dizem sobre isto. Mas vais ter também um pensamento crítico em relação às explicações que encontras, não é? Não é a primeira explicação que aparece e, então é isto, não é? Que foi o que aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, quando apareceu aquele documentário Plandemic, que é, está aqui uma explicação alternativa. É interessante haver explicações alternativas, não é? É interessante ver outras narrativas. Só que depois vais utilizar, porque senão, se só utilizas o pensamento crítico em relação àquela, não é? Por exemplo, eu estou a ver um jogo de futebol e o árbitro faz uma coisa que eu acho que está errada, não é? E eu vou utilizar pensamento crítico de como é que esta pessoa chegou a esta decisão, não é? E vais procurar observar e ver qual era o ponto de vista de onde ele estava a olhar e vês as câmaras e não sei o que e tal. E alguém chega e diz assim, este gajo está comprado, não é? Ok, é uma possível explicação, não é? Só que, da mesma forma que estás a usar pensamento crítico em relação àquilo que estás a ver ali, aquilo que é mais óbvio, também vais utilizar pensamento crítico em relação a esta possível explicação. Não vais simplesmente aceitá-la só porque, como tu estavas a olhar e aquilo não estava a fazer total sentido, não consigo entender como é que ele cometeu este erro. Então vou apanhar a primeira explicação assim no ar que me aparece à frente. Né? Mas outro exemplo, que é o exemplo das vacinas, né? Ou a questão que já há uns bons anos, deve ser para aí uns 20 anos, que surgiu aquela ideia de algumas vacinas estarem ligadas ao autismo, não é? Até uma atriz americana que foi muito a cabeça de cartaz dessa campanha, e depois surgiram pessoas envolvidas a falarem que isso era verdade. Entretanto, o médico que também falava-me isso muito na altura, acho que entretanto admitiu que não era bem verdade. Não era só falar na altura, ele publicou um estudo que mostrava uma correlação entre os dois acontecimentos, que depois mais tarde ele acabou por confessar que o estudo tinha sido fabricado e que ele tinha sido basicamente pago para fazer aquele estudo. E isso é um bom exemplo de tu às vezes vais através dos canais tradicionais, não é? E dizes, ok, onde é que está a evidência disto? E de repente há uma evidência, que é um artigo publicado numa revista científica de renome. Então dizes, ok, tenho aqui a prova. E depois de repente o estudo afinal foi fabricado, o que reforça a teoria da conspiração de que as coisas não são o que parecem nem quando são um estudo científico. Não é? Exatamente aí que eu queria chegar, que isto é muito difícil. Claro que é. Não é? Portanto, não basta ter um pensamento crítico. Eu acho que, quer dizer, não basta, mas é essencial ter um pensamento crítico e manter abertura em relação às coisas, que é aquilo que parece ser, fiz as minhas perguntas, fiz a minha investigação, lidei com a informação, parece-me que é isto. Agora, ok, mas mais tarde posso mudar de opinião. E nesse momento, não. O que acontece muitas vezes é que acho que o buy-in foi tão grande, eu investi tanto em acreditar que o problema era a vacina, que agora vou só passar o meu tempo todo a defender esse facto em vez de reavaliar a nova informação. Sim, mas repara, por exemplo, no buy-in que, por exemplo, tu ao longo dos últimos 3 meses tens publicado imenso nas redes sociais a procurar chamar a atenção e aumentar a consciência para a questão da Palestina, né? Isso também é um buy-in grande da tua parte, não é? Imagina que agora surgiam informações que contrariavam muito aquela que tu achas que é a narrativa mais adequada e que te mostravam que afinal era tudo muito diferente daquilo que tu pensavas. Seria muito difícil. Seria muito difícil e até por causa do nosso viés de confirmação, inicialmente nós
negamos essa informação. Aliás, somos conspiracionistas em relação à informação que vai contra aquilo. Isso não deve ser assim, isso está a ser pago, isso está a ser fabricado. Né? Portanto, isto é uma questão mesmo difícil, porque nos obriga. Eu acho que, para além do pensamento crítico, também é fundamental manter abertura e curiosidade. Ora, quando nós estamos muito investidos numa coisa, é difícil ter abertura e curiosidade. Sobretudo quando é uma coisa que até pode ser quase uma violação dos teus valores, tu estares a pôr aquilo em causa. Não é? Olha, lembras-te, há um dos episódios assim, épicos, clássicos do podcast Extremamente Desagradável da Joana Marques, é aquele sobre uma manifestação em que aparece uma senhora a dizer não toquem nas crianças. Não lembras disso? Sim. Nós ouvimos aquilo, os nossos filhos adoravam ouvir. Sim. Adoravam ouvir aquele podcast, nós ouvimos várias vezes. E aquilo está a construir estas ideias sobre, olha, por exemplo, esta ideia. Agora iria tornar o nosso podcast demasiado longo, mas há toda uma narrativa que vem dos Estados Unidos, que está totalmente identificada de onde é que aquilo veio. De quando é que começou. Onde é que começou. Isto é investigação jornalística de alto nível que já foi feita há uns anos, a explicar porque é que na narrativa americana existe a ideia de que há umas elites satânicas pedófilas que têm uma rede e que todos os anos raptam milhares de crianças. Que é uma coisa que é totalmente fabricada, não tem... Tem sido super debunked. Tem sido super debunked, mas a ideia continua muito forte. E, aliás, ela está novamente, e até aqui em Portugal aparece esta ideia várias vezes. Porque é num tema tão sensível, não é? Que vais desvalorizar uma notícia sobre crianças a serem abusadas. Claro que não, isso é uma coisa que queremos olhar para aí. Sério, óbvio. É uma coisa muito séria, muito sensível e onde nós queremos pôr a nossa energia, não é? Depois, quando isso aparecem dados a mostrar que isso é muito exagerado ou que há casos pontuais, os casos mesmo que sejam pontuais são gravíssimos e temos que olhar para eles. Claro. Então às vezes é difícil dispersares a atenção que está aí concentrada, não é? E acho que só que depois à custa desse fenómeno acabamos por alimentar demasiado algumas destas teorias e elas vão se mantendo. Uma das chatices das teorias da conspiração é que uma vez tu ouvindo aquilo, ouves uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e como temos a velha crença de que não há fumo sem fogo, é assim, não é? Portanto, onde há fumo, há fogo. É assim em princípio, não é? Portanto, se há aí uma notícia, deve haver aí qualquer coisa, não é? Senão as pessoas não falavam. E, portanto, começa a criar-se a ideia de que... Mas isso é um exemplo daquilo que estavas a dizer agora, daquilo que as teorias de conspiração estão assentes em algo que, efetivamente, um fenómeno, neste caso, existem raptos de crianças, existe o trafficking, não existe nesta dimensão, não existe dentro desta forma... deste tipo de história. Até, eu acho que uma das razões pelas quais algumas teorias da conspiração são muito grandes e são muito loucas, e incluem extraterrestres e seres de outras dimensões e redes mundiais disto e daquilo e coisas satânicas. Eu ouvi a Christiane Northrup, aquela ginecologista que é muito alternativa, que eu gostava muito dela, mas ouvi-la falar dos extraterrestres. Eu acho que uma das razões pelas quais estas teorias tendem a tornar-se tão grandiosas, eu acho que é uma forma de nós não lidarmos, às vezes, diretamente com o facto de que coisas muito más que acontecem na experiência humana são criadas e causadas por pessoas como nós, que têm histórias e algumas lidaram estão a lidar com trauma, não é? Com efeitos do trauma. Outras não é? E têm anseios e desejos e fantasias, e têm medos, e têm receios, e têm ambição, e têm ganância, não é? Lidam com São mais parecidas connosco do que queremos que sejam. Sim, então é mais fácil acreditar numa coisa muito grandiosa e afastada, nem que seja preciso meter aliens ao barulho, do que acreditar que somos nós. É a nossa condição humana que está a gerar estes efeitos. Será que isso também...
que de alguma forma introduzir esta drama das teorias de conspiração também nos ajuda a ter mais experiência e novidade na vida. Certo. Não é? Sim, Ou sim. seja, onde que eu queria chegar? Estava aqui, durante a nossa conversa, esta ideia satisfaz todas as necessidades. Satisfaz todas as áreas As das nossas necessidades psicológicas. É por isso que podemos ficar... viciados nas teorias de conspiração. Ou seja, ajuda-nos a criar algumas... Ao mesmo tempo que oferece experiência e novidade, também ajuda-nos com alguma sensação de segurança, conhecimento, controle. Parece que há um mínimo de entendimento. Yeah. E também nos conecta com as outras pessoas que acreditam no mesmo, não é? Esta questão da realidade partilhada, etc. E o que tu referiste da importância e reconhecimento. Eu sei mais e melhor do que os outros e estou à frente e tu depois vais ver. Só que às vezes isto é mesmo só um julgamento. Quer dizer, eventualmente tudo são jogos da mente, é? Só que às vezes nós descartamos as opções mais óbvias. Por exemplo, eu estava a ver no outro dia uma reportagem e eram pessoas nos Estados Unidos que são negacionistas das alterações climáticas, não é? Ou seja, não acreditam que haja nenhum tipo de impacto humano ou impacto humano relevante em relação às alterações climáticas, porque reconhecer isso obriga-nos a procurar corrigir aqui uma trajetória e fazer uma série de alterações. Então não acreditam nisso. Mas quando confrontadas com o facto de estarem a acontecer tempestades terríveis nos Estados Unidos e não sei o que havia um tipo que, para ele, fazia mais sentido acreditar que as elites mundiais tinham criado uma tecnologia que lhes permitia criar estas tempestades horríveis, que era para obrigar as pessoas a fazerem isto e aquilo. E tu dizias, ok, tudo é possível à partida, não é? Não é muito provável quando há uma explicação mais óbvia, mais direta. E isto, se nós pensarmos, agora também se quisermos trazer isto para as nossas vidas, não é? Nós às vezes, em lugar de, sei lá, o meu filho está a ter alguns desafios e em vez de eu, às vezes, explorar as coisas mais óbvias, que é, se calhar não lhe estou a dar muito apoio, se calhar a nossa relação se calhar não tenho investido o suficiente na relação, se calhar não... Em vez disso, há qualquer coisa errada com o miúdo, não é? Há qualquer coisa. Tipo, parece ali, tipo, não é uma teoria da conspiração, mas é preferir acreditar ou explorar primeiro ideias mais afastadas em vez de começar por aquilo que é mais óbvio e mais próximo, não é? Não é? E nós jogamos este jogo de que nós estamos... as vacinas eram só para implantar um chip e o 5G para nos controlar, quando nós obviamente já estamos altamente controlados por uma série de processos que estão mesmo à nossa frente, não é? Sim, porque estamos a ter estas discussões nas redes sociais, por Sim, exemplo. nas redes sociais, que são detidas por meia dúzia de tipos e que concentram fortunas incríveis à custa disso, não é? Nos telemóveis que são das mesmas pessoas. E isso está à nossa frente e nós podemos usar a nossa força coletiva para melhorar esses processos, não é? Até porque tu podes tornar acionista destas empresas e mudá-las também de dentro para fora, não é? Só que, em vez de estarmos... E podes votar e procurar influenciar a política do teu país e do teu continente, só que às vezes, em vez disso, estamos mais perdidos nestas loucuras, e que às vezes não são significativas, outras vezes são, não é? São teorias da conspiração à volta de coisas que são muito significativas, mas outras vezes não são, são só uma distração, percebes? E agora, se calhar, algumas pessoas que me estão a ouvir podem ficar assim um bocadinho tristes com o que eu vou dizer, por não concordarem comigo, e está tudo bem, okay? É só um bitite meu. Mas às vezes nós distraímos com a cena do se devíamos usar o novo acordo ortográfico ou não, né? E distraímos muito com a cena das casas de banho, nas escolas, se deviam ou não haver, que são questões que, claro que são muito importantes para algumas pessoas, que são aquelas que são diretamente afetadas por estas questões. Mas para outras não são. Ou então essas pessoas vão dizer que isto está ligado a outras coisas mais importantes. Claro. É por isso que têm que se interessar por essas mais pequeninas. Claro, isto está ligado, então, porque tudo está ligado, nada acontece por acaso e nada é o que parece. Portanto, aqui a proposta é que a proposta deste nosso episódio, desta nossa conversa, é que nós possamos rever um pouco, quando
estamos a alinhar assim numa ideia destas, ir atrás de uma teoria destas. Eu vou atrás de muitas teorias, ok? Conspirativas ou não. Mas e que isto é eu acho que antes de mais estou a falar para mim próprio, né? Que é rever mais até que ponto é que na base de eu estar prestes a adotar esta crença não estão estas ideias de que isto não é o que parece, as coisas estão todas relacionadas, nada acontece por acaso. Porque sabendo que às vezes as coisas não são o que parecem, às vezes as coisas estão ligadas e às vezes não acontecem por acaso, isso não será sempre assim. Lembrem-me agora, outra vez, de uma história que já contei, que aconteceu na minha escola secundária. Porque nós estamos a falar aqui um bocadinho mais de grandes teorias de conspiração, mas existem várias pequenas... Aquela da cantina. Da cantina. Não é? De vez em quando servia-se a bolonhesa na cantina. E alguém descobriu, um jornalista, descobriu que um município decidiu... porque normalmente quando se faz bolonesa, pelo menos na Suécia, é 50% carne de vaca, 50% carne de porco. O que é que o município decidiu fazer a bolonesa com 50% de carne de vaca e 50% de carne de veado? E a teoria de conspiração que surgiu foi que só se fazia isto por causa dos muçulmanos e que isso estaria errado para não comerem a carne de porco. Para não comerem muçulmanos que não comem carne de porco, né? Para eles, portanto, era por causa deles, quebrava-se a tradição de fazer um prato italiano à maneira sueca e, ai, que horror, carne de veado. Havia abaixo assassinatos nas escolas, foi assim um filme muito grande. E eu estava-me a sentir assim levada para isso, mas a minha querida amiga Sara decidiu, mas eu não vou assinar isto e não vou acreditar nisto sem perguntar qual foi a verdadeira razão de terem feito esta troca, trocando carne de porco por carne de veado. Então, qual foi a verdadeira razão? Foram que os nutricionistas que estavam a fazer aqui a emenda acharam que era um prato muito mais saudável se pusessem antes este carne de veado e que se tinha essa possibilidade, que se tinha dinheiro para fazer isso, que ainda por cima é uma carne mais cara do que a carne de porco e uma carne muito mais saudável, portanto decidiu-se fazer essa alteração na emenda e que nada tinha a ver de todo. É óbvio, havia quem não ia comer na mesma, por exemplo, os vegetarianos não iam comer aquilo de qualquer modo. Não é? Porque isto é uma conspiração contra os vegetarianos. Ter carne na emenda. Sabes quando é que eu sou conspiracionista? Quando entro na estação de serviço e descubro que arranjaram-me maneira de meter fiambre em todas as coisas que existem, incluindo no pão de Deus, que eu não percebo como é que se pode comer pão de Deus, que é com fiambre, mas foram lá e meteram... É o lobby da carne de porco. Sim, e eu pensei assim, caramba, só que depois o meu lado mais... lá está o pensamento crítico, diz assim, o que é mais provável? Que as pessoas aqui dizem, vamos lixar os vegetarianos e meter aqui carne em todo lado, que é para ver se eles mudam e se param com essa coisa, ou então simplesmente é cultural, é tradição, é assim que as pessoas sabem fazer. E neste caso, da cantina, a explicação também foi bastante simples e foi uma explicação, acho que com uma ótima intenção. Né? E mesmo que se fosse para mudar para todos, para mim não havia problema absolutamente nenhum. Mas acho que é um bom exemplo disto, né? Como é que esta coisa podia movimentar tanta gente? Ai, por causa deles vamos jogar, so what? Né? Uma vez perguntei a uma senhora numa estação de serviço, perguntei, não é com aqueles mostradores tão grandes, com tantos bolos e tantas coisas, e eu perguntei, não tem nada vegetariano, não tinha uma única coisa que não tivesse carne. E tem tudo carne. E ela disse, não. E pôs-se a olhar e ela estava só naquilo. Ela, pois não. Não, tem este aqui com frango. Pois frango também é carne. E tem aqui com atum. Não, pois, mas atum é... e só naquele momento é que a senhora percebeu que não tinha nada. Foi engraçado. E não é porque a senhora estava mal intencionada. Não, ela não estava numa teoria da conspiração. Não é?
Olha, resumo aqui da nossa conversa. A conspiritualidade é uma palavra e um conceito que, sobretudo, nos alerta para o facto de as nossas crenças espirituais nos poderem tornar alvos fáceis das teorias da conspiração. Certo, essa é a conclusão do estudo dessas pessoas que... Sim, e também é a minha conclusão, certo. Se é que posso apresentar, chamá-la de minha, mas também é. E, portanto, a razão principal pela qual eu acho que é interessante nós falarmos sobre isso aqui no podcast é porque uma percentagem muito grande das pessoas que nos ouvem estão interessadas em desenvolvimento pessoal, não é? Por isso é com uma inspiração para uma vida mágica. E, portanto, estas crenças de que nem tudo é o que parece, as coisas não acontecem por acaso, são crenças que eu acho que muitas pessoas que nos ouvem têm bem presentes e até as trazem para a sua vida e tendem a interpretar coisas da sua vida à luz destas crenças. Ora, estas crenças podem ser extremamente possibilitadoras. Neste caso, estamos a revelar aqui um perigo destas crenças, que é tornarem-nos muito suscetíveis perante determinadas ideias que assentam precisamente na ideia do nem tudo é o que parece. Só que não numa dimensão espiritual, mas numa dimensão conspiracionista. E eu gostava que algumas pessoas que estão no mundo do desenvolvimento pessoal e que algumas até que são figuras públicas, no sentido em que têm páginas seguidas por muitos milhares de pessoas e fazem cursos e fazem palestras, que ouvissem a nossa conversa e talvez dissessem, pois é, se calhar eu próprio estou a ser um bocadinho... Qual é a probabilidade disso acontecer? A probabilidade pode ser baixa por causa do viés de confirmação. Mas este processo de manter pensamento crítico, para mim tem sido muito importante para eu não embarcar atrás de certas teorias, também para me manter em ligação e em tentativa de aproximação quando eu noto que alguém está aí por este caminho. Que é entender o mecanismo, ou o possível mecanismo, não é? Isto é uma especulação, ajuda-me também a manter-me empático em relação a estas pessoas e não achar simplesmente, olha, esta pessoa pirou da cabeça e agora está aqui, de repente, a apresentar teorias rebuscadas e a levar as outras pessoas atrás delas. Okay? Porque um dos problemas da teoria da conspiração é que ela, como possibilidade, e eu acho que é sempre muito interessante tu apresentares novas possibilidades. Dizer, olha, isto é uma possibilidade, ou talvez isto esteja a acontecer. Isto torna-se problemático é quando eu digo é assim, sobretudo se eu sou uma figura que está a ser seguida por outras pessoas e que me dão uma certa credibilidade ao ponto de poderem dizer, se o Pedro diz isto, se calhar isto faz mesmo algum sentido. Isso aumenta a minha responsabilidade em relação às coisas que digo e veiculo. Claro. E introduzir aqui este talvez é muito importante. Portanto, talvez o que nós dissemos aqui ao longo deste episódio faça muito sentido, ou não. Talvez não. Ou talvez não. Algumas pessoas vão só achar que parvos, eles é que não perceberam ainda. Também pode ser. Também, não é? As teorias da conspiração tendem a olhar para teorias concorrentes, né, explicações concorrentes, como sendo produto ou sendo explicadas pela própria conspiração. Sim. Estavas a dizer que nós somos, às vezes, assim, suscetíveis às teorias de conspiração e estávamos a utilizar aqui o exemplo das vacinas e houve uma altura, há muitos anos atrás, em que, principalmente eu, comecei a questionar muito esta questão das vacinas e também tinha a ver com o facto de estar rodeada das pessoas que fizeram isso e que me fizeram pensar. E eu entrei quase nessa via de não vacinar de todo, não cheguei lá. Mas houve ali muito questionamento que entretanto, não sei se posso dizer voltei atrás, mas tenho uma visão diferente hoje do que cheguei. Mas o questionamento mantém-se. E o questionamento... Nós quando nos... Não, mas isso que não parou ali. Certo. É isso que estou a dizer. O questionamento deve-se manter, mesmo em relação a coisas... Eu posso ter questionado uma coisa ontem e ter chegado à conclusão X,
Agora não preciso só dizer é X. Eu posso manter o questionamento ativo, até porque só pelo facto de tu, no passado, achaste que era uma boa ideia vacinar os teus filhos, não quer dizer que agora tens que os vacinar outra vez, não é? Depende da informação que tu tens, depende. Agora, aqui o questionamento é também em relação às fontes da informação e é também o aprender a distinguir entre uma teoria e uma evidência, é? Aprender a distinguir entre uma opinião fundamentada ou um bitite, é? Aprender a distinguir aquilo que é um corpo organizado de pensamento com sentido e lógica associado ou aquilo que é tipo uma intuição, não é? Eu acho que é disso que nós estamos aqui a falar, não é? E eu acho que tu introduziste aqui a conversa através de um prisma muito importante, que eu acho que tem sido das coisas que eu mais prezo aqui nas nossas conversas do podcast, que é o prisma da aproximação. Porque é muito fácil, no meio destas conversas, tu seres pró-teoria da conspiração ou anti-teoria da conspiração. Né? Tu seres pró-vacinas ou anti-vacinas. E seres de uma forma que te afasta das outras pessoas, não é? Seres crente ou ateísta, não é? E afastando das pessoas. Olha, eu acho que há um caminho do meio, e um caminho do meio não é necessariamente não ter opinião, pelo contrário, mas é teres uma opinião com base nas respostas que tu encontras, mas mantendo abertura e empatia em relação a quem pensa diferente, até porque podes ser tu amanhã a pensar diferente, não é? Claro. Podes ser tu a obter nova informação. Que eu acho que isto é das coisas que é intelectualmente mais difícil de fazer, que é dizer, eu acho que estou certo e posso estar errado. É manter estes dois pensamentos quase que... E dizê-lo não com aquela cena de superioridade como é que... Houve qualquer coisa muito recentemente de alguém que foi provado ao contrário e depois, quando foi confrontado com isso, não manteve essa... Houve outra explicação qualquer, né? Não conseguiu dizer que estava errado. Foi só, não, porque aquele boicotou-me, ou não sei o quê. Assim... Não faço ideia do que estás a falar. Não me lembro o que é que foi. É muito mais fácil se me lembrasse. Mas imagina, tu estás a dizer, eu agora sinto que isto é que está certo, mas posso estar errado. E eu amanhã chego a ter ti com uma série de evidências de que estás efetivamente errado. Eu sei o que é que estás a falar. Foi uma coisa bastante engraçada, que era um tipo que tinha escrito nas redes sociais, tinha dito, as pessoas só mudam de opinião quando confrontadas com factos. E houve uma senhora que respondeu a dizer, na verdade, a investigação científica mostra o contrário disso. E até tenho aqui 2 referências de artigos. E ele respondeu, mas eu continuo a achar que o que funciona é confrontar com factos. Ou seja, ele foi confrontado com factos e ficou na mesma. E achei isso bem interessante. Certo. Foi assim. Sim, não, acho que não era esse, mas encaixa na perfeição aqui na mesma. Né? É isso. Own it. Own it, sim. Então, se calhar, o resumo todo da nossa conversa é... Eu acho que estou certo e posso estar errado. Bom, olha, espero que quem nos ouve tenha apreciado esta reflexão e que eu sei que quando, no meio desta reflexão, nós falamos sobre algumas coisas que podem ser facilmente fraturantes, não é? Claro. Porque falamos sobre vacinas, ou falamos sobre crenças religiosas, ou aqui no meio apareceram assim umas conversas sobre política ou sobre questões internacionais, e é fácil nós distanciarmos das pessoas que pensam diferente de nós. Yeah. E eu, ainda ontem, em relação a uma pessoa que é meu amigo, ele partilhou uma série de crenças nas redes sociais, e as crenças eram totalmente opostas das minhas, em termos sociais, políticos, religiosos, era tudo ao contrário. E eu mandei-lhe uma mensagem a dizer que apreciava a transparência e a honestidade com que ele escreveu, é nisto que eu acredito e é a partir disto que eu quero que a minha ação seja decidida. Eu acredito em praticamente tudo ao contrário do que está aí,
Mas vou continuar a ler a ler e a acompanhar, porque isso também me permite estar constantemente a fazer uma reflexão crítica sobre aquilo em que eu acredito, não é? E atualizar também as minhas crenças, ou às vezes até reforçá-las por oposição. Mas também o objetivo nunca é aqui de todos acharmos igual e acreditarmos no igual, não é? É mais uma questão de nós conseguirmos conviver. Isso nunca vai acontecer. Não, óbvio, nós temos pontos de partida tão diferentes. Certo, e as experiências tão diferentes e tudo isso. Mas o desafio não é convencer o outro de que ele está errado e eu estou certo. O desafio é conseguirmos conviver e tratar-nos com respeito e empatia, apesar dessas diferenças, não é? E também de podermos aprender uns com os outros. Se calhar isso é mais um treino para ti, não é? Seguir continuar a seguir essa pessoa, continuar a ser amigo dessa pessoa e sê-lo porque realmente o aprecias como ser humano, não é? Como alguém que contribui para a tua vida. Boa, minha. Disseste uma coisa muito bonita para acabarmos aqui a nossa conversa. Não, mas estava a pensar, isso, não é? Okay. Nunca vamos... Nunca vamos achar todos os mesmos. Olha, digam-nos o que pensam sobre isto. Quais são as vossas teorias de conspiração? As vossas teorias da conspiração favoritas. O que é que pensaram sobre esta ideia da conspiritualidade? Sim, se isto fez algum sentido e serve de alguma forma de mecanismo explicativo para coisas que vocês estão a pensar, a sentir, ou observarem outras pessoas, não é? Porque este processo também às vezes é um pouco enigmático quando tu vês alguém, por exemplo, um amigo, um familiar, que de repente te aparece e começa-te a contar assim, mas esta pessoa de repente está a alinhar quase naquelas teorias loucas do QAnon nos Estados Unidos, não é? Aquelas coisas... Dizer louca, a relação é um bocadinho julgador. Sim, é um julgamento calculado, porque elas são mesmo loucas, são mesmo loucas. São rebuscadas. São rebuscadas. Sim. E às vezes não percebemos o que está a acontecer com esta pessoa. E às vezes até uma das explicações que nós temos é, olha, enlouqueceu, pirou, não é? Perdeu adereço à realidade. E às vezes o que está em causa é simplesmente, por causa de algumas crenças de base que a pessoa tem, tornou-se terreno fértil para o aparecimento destas ideias. Portanto, espero que isto também possa, de alguma forma, a nossa conversa tenha sido útil. Sim. Agora vamos conspirar para outros sítios. Exato. Sim. Obrigado. Bom, obrigado por me teres deixado falar tanto sobre este tema. Ajudou-me a organizar um pouco os meus pensamentos Muito aqui, bem. respondendo às tuas perguntas. Obrigado.